Boa noite, o meu nome é Aguinaldo Rodrigues da Silva, sou aluno do curso de Artes Visuais, licenciatura, da Universidade do Estado de Mato Grosso, UAB Polo de Cuiabá. O objetivo deste vídeo é apresentar um plano de aula que eu fiz como requisito de atividade presencial da disciplina Ensino de Artes e Necessidades Especiais, ministrada pelo professor Leandro de Almeida. Então vamos à apresentação do plano de aula. Muito bem, o meu plano de aula eu coloquei como tema Forma e Conteúdo da Obra de Arte, a relação entre forma e conteúdo na pintura de Vicky Muniz. Eu dividi os objetivos em objetivos geral e objetivos específicos, para que o plano de aula pudesse ter clareza nos quesitos de onde partir e onde chegar, a partir do ensino do tema e do conteúdo escolhido. Como objetivo geral, eu tracei propiciar aos alunos surdos atividades que motivem o desenvolvimento da percepção visual, por meio de estratégias que promovam a apreensão da relação conteúdo e forma, utilizando como corpus exemplaridades da arte plástica de Vicky Muniz, fotógrafo-pintor, cineasta brasileiro contemporâneo. Vicky Muniz é um dos grandes artistas plásticos brasileiros que já há algum tempo, desde o início da década de 90, ele está erradicado nos Estados Unidos. E de lá ele compõe muitas obras-primas, mas nunca deixando a sua matiz, que está justamente no Brasil. Como objetivos específicos, coloquei vários. O primeiro dele, realizar um panorama sobre a arte contemporânea brasileira, destacando a arte de Vicky Muniz, que acho importante que, para se falar do artista Vicky Muniz, é necessário que nós façamos um panorama a respeito da arte contemporânea brasileira, até chegar à trajetória dele, na qual ele se encontra nos Estados Unidos. Objetivo 2. Apresentar e explorar a arte de Vicky Muniz, apontando suas técnicas e os experimentos com as novas mídias e materiais. Coloquei esse objetivo porque Vicky Muniz ele é um artista que ele trabalha por meio de uma metodologia diferenciada. Ele traz uma inovação para a produção artística brasileira a partir do momento que ele trabalha com uma técnica na qual ele utiliza a fotografia e as artes plásticas. O terceiro objetivo, utilizar a linguagem visual para a compreensão de propostas que relacionem forma e conteúdo, registrando os significados subjacentes à produção do autor, tomada como corpus no estudo. É importante que nós possamos, além da análise da forma, também mergulhar, verticalizar o conhecimento por meio da exploração e da análise do conteúdo, tendo em vista que toda obra de arte ela é política, ela é ideológica, e nós precisamos verticalizar os nossos estudos quando nós fazemos uma análise, um estudo sobre uma obra de arte. O quarto objetivo, observar e identificar os elementos visuais presentes nas obras analisadas, estabelecendo relações entre a maneira pela qual a obra foi feita e o tema que ela explora. Então é importante justamente fazer esse confronto entre os elementos que nós podemos identificar na obra e os elementos que nós podemos identificar no contexto histórico, tanto de tempo quanto de lugar, no qual o artista ele vive. O último objetivo específico, promover a interação entre as artes, colocando em relação a fotografia, pintura, o desenho e o cinema.
né? Principalmente porque a arte de Vick, como eu já disse, utiliza-se da técnica de um trabalho com a fotografia, a pintura, o desenho, e ele produziu um documentário, né? Então nos permite, a partir de uma obra de arte, então nos permite chegar ao estudo do cinema, e o cinema é a sétima arte, chama arte completa, de modo que no cinema pressupõe-se o teatro, que é a arte da dramatização. Metodologia. Da metodologia, nós colocamos aqui que a metodologia ela é fundamental para que nós possamos alcançar os nossos objetivos, tanto gerais quanto específicos, assim como o próprio processo de aprendizagem terá êxito conforme o êxito da metodologia, a eficácia da metodologia. Então, como metodologia, nós colocamos, primeiramente, vamos traçar um panorama sobre a arte contemporânea brasileira, para que nós possamos conhecer o período histórico em que o autor ele vive, né? E o período que ele estava vivendo quando ele produziu as obras que nós vamos focar para estudo nesta aula em específico. Posteriormente, vamos apresentar a biografia e a arte plástica de Vicky Muniz, né? Para que nós possamos conhecer a trajetória de vida desse artista, né, e cineasta, assim como a sua arte plástica. Em seguida, vamos destacar peculiaridades referentes ao ponto, linha, forma e cor que estão presentes na obra do autor, porque são 4 elementos fundamentais quando se trata de obra de arte, análise de obra de arte, né? A questão da forma e do conteúdo que nós falamos anteriormente, que nós havíamos traçado, né, traçado nos objetivos específicos. Então, a gente volta aqui na metodologia e colocamos para que nós possamos explorar de maneira bastante eficaz essa questão. Em seguida, vamos explorar a obra de arte de Vicky Muniz. Escolhemos três obras de artes. Então, escolhemos a primeira, The Bearded Irma, de 2008, Sugar Children, de 1996, e Double Mona Lisa, que é 1999. Essas obras, portanto, elas serão analisadas, né, estudadas, vamos explorar, né, toda a técnica que ele utilizou, pelo menos assim, dar uma noção dessa técnica, né, utilizada por ele. Em seguida, quando essas obras de arte, essas 3 obras de arte, elas forem apresentadas aos alunos, nós vamos pedir para que os alunos possam manusear os materiais, explicar, e a partir do manuseio desses materiais, nós vamos explicar as técnicas utilizadas pelo artista plástico. Então, assim, são diversas obras, são diversos materiais, açúcar, areia, né, manteiga, geleia e vários outros materiais que nós vamos levar para manusear durante a aula, e pedir também que os alunos levem alguns materiais para que nós possamos desenvolver alguns outros trabalhos a partir do estudo dessas obras do artista. Em seguida, nós vamos demonstrar como a arte do fotógrafo, pintor, cineasta toma forma a partir de fusão entre fotografia, desenho, pintura e colagem. Esse aspecto é fundamental para entender, né, o trabalho do Vicky Muniz. Todo esse trabalho, né, nós vamos necessariamente, fundamentalmente, ter a mediação de um tradutor de Libras. Não é? Então, hoje, as universidades, as escolas já têm esses tradutores, pelo menos já há o caminho para que se abra, né, para a contratação desses tradutores no ambiente escolar. Então, nós vamos solicitar a mediação de um tradutor de Libras para que a nossa aula tenha a eficácia desejada.
mesmo diante de todas essas coisas concretas que eles irão visualizar, eles irão pegar, né, observar, também a presença do tradutor é fundamental. A questão do conteúdo e da forma. Já entrando no desenvolvimento da aula. Neste primeiro momento, nós vamos focar questões de conteúdo, demonstrando o material com o qual cada obra foi produzida, né? Então, ver o aspecto, visualizar a forma, mas também adentrar no conteúdo, explorar o contexto histórico. A primeira obra que nós vamos explorar no desenvolvimento da aula, assim como já observamos nos objetivos e também na metodologia, é a obra de Björn Irma, A Irmã, traduzida, né, para a língua portuguesa como A Irmã. Então aqui nós temos a imagem da obra do Vic Muniz, né? Então aí nós podemos observar que ele utiliza diversos elementos, né, como o lixo reciclado, que está na vasilha acima da cabeça da personagem, né? E a personagem ela já é produzida de diversos outros materiais recicláveis, né? Inclusive materiais perecíveis. A respeito dessa obra do Vic Muniz, A Irmã, ela foi produzida no lixão de Gramacho, Baixada do Rio de Janeiro. Vic Muniz ele escolheu um aterro sanitário para o cenário da obra, que se tornou uma das mais importantes criações do autor. Uma obra bastante famosa, né, e bastante conhecida. Há inclusive diversos estudos já sobre o autor em que o crítico foca essa obra. Na construção dessa obra de arte, o artista contou com a ajuda dos catadores de lixo que habitualmente percorriam o local em busca de sobrevivência. Então ele teve contato com essas pessoas, conversou, entrevistou, né, para saber, né, da vida deles e a partir de então ele pensar a obra e construir a obra como se fosse um tipo de conhecimento de causa daquilo que ele iria representar pela sua arte plástica. Essa obra, A Irmã, deu origem ao consagrado documentário denominado Lixo Extraordinário, que foi muito bem recebido pelo público, foi muito bem aceito e um documentário que vale a pena assistir porque fala desse grande mundo, né, que é o mundo do lixão. Eu lembro muito de Grande Sertão Veredas, né, quando se fala do sertão enquanto mundo. Ele explora um pouco isso, o lixão enquanto mundo. É dali que um grande grupo de pessoas tira a sua sobrevivência, a sua vida. A segunda obra que nós vamos explorar é Sugar Children, Crianças de Açúcar. Também uma obra bastante famosa de Vic Muniz, né? É uma coleção, são diversos retratos. Aqui nós estamos focando apenas um dos retratos. Trata-se de um trabalho realizado com fotografias que Vic Muniz tirou de crianças caribenhas, oriundas de famílias pobres. Essas crianças cortam cana-de-açúcar nas plantações de St. Kitts, em condições de trabalho escravo. Daí eu ter dito que são várias fotografias, porque ele esteve lá no local, no Caribe, visitou esses canaviais em diferentes regiões, entrevistou essas crianças, tirou diversas fotografias e a partir das fotografias tiradas, ele fez a composição da sua obra de arte utilizando como material principal o próprio açúcar. Ou seja, o açúcar é uma referência que enriquece a relação forma-conteúdo, pois revela tanto a doçura e a pureza das crianças quanto o material que as condena à pobreza. Ao mesmo tempo que o açúcar é doce e a criança é doce, né?
o ambiente em que elas estão trabalhando com esse açúcar é um ambiente hostil, de exploração, né? Então é um paradoxo que nós temos entre a arte e a vida real, não é verdade? A terceira, o terceiro trabalho de Vicky Muniz que nós vamos explorar chama-se Double Mona Lisa, traduzido para o português como Dupla Mona Lisa. Um trabalho também muito famoso, muito referenciado e explorado. Que nós temos aqui a Mona Lisa, uma recriação da Mona Lisa de Leonardo da Vinci, né, com materiais perecíveis. Vamos a algumas observações. O artista ele recriou a obra clássica de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa, também conhecida como Gioconda. Uma obra muito explorada, né? Em que tanto artistas como escritores de diversos tempos e lugares já se baseou nessa obra, já teve essa obra como referência para as suas produções literárias, as suas produções artísticas nos diversos tablôs de representação. Vicky Muniz escolheu dois elementos particulares e fundamentalmente cotidianos para a produção da dupla Mona Lisa. Ele utilizou na primeira Mona Lisa a geleia de uva e a manteiga de amendoim para a segunda Mona Lisa. Então a geleia de uva, aqui nós vamos observar, né, a primeira Mona Lisa produzida com a geleia de uva e a segunda Mona Lisa com a manteiga de amendoim, né? Daí as cores da dupla Mona Lisa, de cada uma delas. Vicky Muniz, portanto, faz uma provocação cultural, social, política, econômica e existencial. Ele constrói essa provocação a partir da sua produção. Então podemos dizer que Vicky ele é um artista empenhado, um artista engajado, porque toda a sua arte ela está impregnada de uma ideologia que pensa a sociedade, que pensa os grupos sociais. Então essa dicotomia arte e política, ela está presente na produção desse grande artista brasileiro. A nossa intenção, né, com essa aula e trabalhando Vicky Muniz é fazer a experimentação da técnica desse autor, né? Então nós vamos propor ao final da exploração dessas obras de arte, dessas 3 obras de arte apresentadas, nós vamos propor que os alunos, eles em uma folha de sulfite, reproduzam uma fotografia antiga, uma fotografia deles mesmos, antiga, pela técnica do desenho. Em seguida, os alunos farão preenchimento das formas dessas fotografias com materiais semelhantes àqueles utilizados pelo artista estudado. Então, nós vamos pedir que eles levem esses diversos materiais recicláveis, que eles levem açúcar, geleia, manteiga, areia, lixo, os vários materiais recicláveis das quais eles poderiam utilizar para esse trabalho com a fotografia antiga. Então aí vamos estar trabalhando diversas coisas, vamos estar trabalhando a questão da fotografia, vamos estar trabalhando a questão do desenho, a questão da pintura, a colagem e também a própria questão das artes plásticas, né? As habilidades voltadas para as artes plásticas. A sala, portanto, vai se tornar um laboratório de experimentação. Ao mesmo tempo que vamos estar estudando o contexto histórico da arte brasileira, né, focar um dos grandes artistas plásticos, que é o Vicky Muniz, vamos estar também trabalhando, né, em forma de laboratório para que os alunos possam experimentar.
Como conclusão da aula, nós vamos projetar o documentário Lixo Extraordinário de Vicky Muniz como forma de fixação do conteúdo, recuperando que esse documentário Lixo Extraordinário ele foi produzido a partir de uma das obras do Vicky, né, que é a obra A Irmã. Então, a partir daquela obra, ele produziu o Lixo Extraordinário. Não só daquela obra, né? A partir de toda uma coleção que ele fez, né? E nessa coleção está a obra A Irmã. Então, a partir de toda a coleção que ele produziu, daquela visitação ao lixão, né? Ele produziu o documentário Lixo Extraordinário. E essa vai ser a nossa conclusão. O documentário é legendado, a nossa aula é para alunos surdos. Então, portanto, o documentário legendado, e para todas as outras atividades, nós vamos ter a presença, logicamente, do tradutor de Libras. Como recursos didáticos, nós vamos utilizar quadro branco, pincel para quadro branco e apagador, data show, notebook e áudio, gel para cabelo. Aí nós entramos nos materiais que nós vamos pedir para que os alunos levem para esta aula, e também o professor vai levar também esses materiais, porque sabemos que nem todos os alunos também têm condições de levarem algumas coisas. Então, gel para cabelo, doce de leite, chocolate, açúcar, poeira, areia, variedade de lixo, ketchup, dentre outros. Cartolinas, papel sulfite. Vamos utilizar o documentário Lixo Extraordinário, devidamente legendado, e também o tradutor de Libras. Ele entra também como parte da metodologia, como parte dos recursos didáticos. A avaliação. Como avaliação, nós pensamos em uma avaliação que pudesse contar com a participação nas atividades propostas. Então, vamos estar avaliando a participação dos alunos em todas as atividades propostas. A apropriação de possibilidades expressivas na utilização do elemento visual, né? Então, como eles reagem à aprendizagem diante de todas essas possibilidades que vamos estar apresentando, né? Enquanto material visual, né? A própria obra de arte, o próprio documentário e as várias outras coisas, os próprios materiais concretos que vamos estar trabalhando em laboratório com eles, né? Então, o resultado disso, nós vamos estar avaliando a forma de recepção de tudo isso, a utilização dos recursos, materialidades e procedimentos propostos, de forma a explorar a produção de sentido dos alunos. Tudo isso também entra na questão da avaliação. Avaliar a aquisição de conceitos a partir das discussões, produções textuais e plásticas, fotografia, desenho, cenografia, no caso do teatro e cinema, pintura e colagem. Após a apresentação, inclusive, do documentário Lixo Extraordinário, a proposta é que haja uma organização de uma peça teatral, né, para fixação também do conteúdo, a partir do tema trabalhado. A percepção das características da visualidade e expressividade das obras analisadas, associadas ao trabalho produzido em sala de aula. E, finalmente, né, a avaliação final, nós vamos fazer pela construção de um dossiê, né? Nós vamos construir um dossiê para cada aluno, né? E nesse dossiê nós vamos deixar registrado a participação de cada aluno nas aulas, né? A receptividade de toda a metodologia, a participação, a produção, né, na aula de laboratório, no trabalho com a fotografia, com o desenho, né, a exploração do documentário e também a participação na peça de teatro que será organizada. Aqui está a nossa bibliografia, né, utilizamos alguns escritores que pudessem nos dar elementos teóricos e críticos a respeito do panorama da arte no Brasil, né?
sobre o Vic Muniz e sua produção artística e sobre a arte e as artes plásticas de maneira geral, para que pudéssemos preparar e aplicar uma aula com responsabilidade. A webgrafia, alguns sites que nós visitamos, é preciso dar o crédito, né, a esses sites. Então, por exemplo, as obras de Vic Muniz nós tiramos de sites, né, sites confiáveis, né, atestados pelo próprio autor, né, e algumas informações também retiramos desses sites, próprio site do próprio artista. Então é isso, a nossa aula. Muitíssimo obrigado. Nós agradecemos pela atenção e esperamos que esta aula realmente, ao seu final, alcance o seu objetivo proposto. Muitíssimo obrigado.